Uma das coisas mais dolorosas a respeito de uma separação amorosa é quando isso envolve filhos. E esse é o tema do vídeo de hoje, em especial como comunicar esse processo para eles. Eu preferi dividir esse vídeo em dois, falando primeiro como comunicar e o que comunicar para os filhos, para o segundo falar quais seriam as sequelas que podem surgir na vida de uma criança em relação à separação dos pais. E esse é um assunto super delicado, né? Nesses anos todos de consultório, agora em 2018, fazendo quase 15 anos de consultório, já vi muitas situações de todos os jeitos, né? Atendendo casais, atendendo famílias, atendendo pessoas individualmente nesse processo da separação. E é uma coisa sempre envolvida em muita dúvida, em muita dor, e às vezes em dores legítimas e às vezes em dores que são baseadas em ideias que não são muito reais, né? Então a gente tem que ser muito cuidadoso para poder pensar nesse assunto dos filhos, porque existe muita desinformação ou não informação a respeito disso, e eu quero ser bem cuidadoso para dizer. Obviamente não existe uma regra, uma tabela, né? Uma coisa que vai acontecer. Depende muito de cada família, depende muito de cada dinâmica, depende muito de cada casal, depende muito de cada criança, que tem crianças que reagem de uma maneira muito própria, elas têm a personalidade delas, né? Mas o ponto é, como comunicar essa situação da maneira menos problemática possível? As crianças não entendem muito bem o que é se separar, né? E aí eu estou falando das crianças de modo geral, independente de idade. Elas não entendem o que é exatamente se separar com clareza, porque uma coisa é o que elas veem da relação dos pais. Outra coisa é o que de fato acontece nessa relação dos pais que conecta os pais. Veja, as crianças não entendem que existe uma dimensão sexual, uma dimensão afetivo-sexual na dinâmica dos pais. Elas desconfiam, algumas crianças até já flagraram coisas, ou veem os afetos, né, beijo na boca, de algum jeito. Ela vê que existe uma conexão que é estranha ao que acontece com ela, por exemplo. Mas elas não têm entendimento de que isso é uma outra dimensão. Então elas colocam tudo isso no mesmo balaio. Então elas entendem que o pai ou a mãe e a mãe, o pai e o pai, eles, por serem pais, eles se amam, e isso é uma unidade só. O amor que eles têm como pais e o amor que eles têm entre eles é uma coisa só. E isso não acontece só na cabeça das crianças, isso acontece na sua cabeça. Você também acha que família é única e exclusivamente a união de 3, 4, 5 pessoas, enfim, dependendo de quantos filhos você tem. E que, portanto, se você está se separando, você está rompendo a família. Veja, você de fato está desconfigurando o modelo de família tradicional, mas definitivamente você não está destruindo a família. Você está rompendo uma unidade daquela família. Porque uma família tem várias micro-unidades. Tem a primeira unidade, que é a unidade do casal, tem a unidade do casal com um filho, e tem a unidade de cada um dos elementos, né, dos parceiros, do pai, da mãe, enfim, com cada uma das crianças, e cada subnúcleo com cada um dos filhos. Enfim, existem vários pequenos arranjos que compõem uma família. Os avós envolvidos, os padrinhos, madrinhas, enfim. Tem todo um sistema em volta daquela família, e uma das unidades é a do casal. Costuma ser uma unidade básica, importante, mas não insubstituível. Existem outros arranjos que são possíveis de serem feitos num processo de separação na cabeça da criança. E isso você precisa ter clareza para comunicar a separação.
Porque normalmente o grande problema desses comunicados atrapalhados que os pais dão é que eles não sabem explicar o que está se passando. E aí eles falam assim, olha, papai, a mamãe vai embora, mas tá tudo bem. Vai embora da onde, para onde, com quem fica, quem vai. Essas coisas, elas surgem de uma confusão de que você... Exatamente porque as pessoas, de modo geral, não entendem essas unidades familiares que existem. Então, uma coisa importante. Amor é uma coisa, relacionamento é outra, e paternidade, maternidade é outra, e às vezes essas coisas todas podem estar conectadas. O fato de você estar se separando conjugalmente não quer dizer que você deixou de amar o seu parceiro ou sua parceira. Só quer dizer que o relacionamento amoroso não é mais viável. Isso quer dizer que você pode ter um amor pela história, você pode ter um amor por tudo que aquilo significa, um amor por aquilo tudo que foi representado, vamos dizer assim, naquela história. Mas isso não quer dizer que você queira estar convivendo amorosamente com aquela pessoa. Em alguns casos pode até ser que você não ame mesmo e até odeia a pessoa, porque ela e você fizeram coisas meio que horríveis e detestáveis. Mas, né? Então, mas os filhos precisam entender o quê? De que, apesar de existir o amor entre todos vocês, o relacionamento do papai e da mamãe está tendo dificuldades. E nós, como casal, como namorados, isso as crianças de modo geral entendem, elas entendem a profundidade do que é namoro, mas eles, enquanto namorados não vão ser mais namorados. Mas elas seguem sendo o papai e a mamãe. E as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Provavelmente o papai ou a mamãe vai sair de casa, vão ter um outro espaço físico. Nesse outro espaço físico você também vai ter um lugar. Ou seja, você vai ter um quarto na casa do papai, um quarto na casa da mamãe, e você vai poder... sua rotina vai se manter a mesma. Então, vamos lá. Algumas coisas importantes também, vamos passo a passo. As crianças também não entendem muito a noção temporal. Então elas não entendem necessariamente que romper pode ser uma coisa definitiva. Elas sempre, em alguma medida, acham que aquilo vai voltar. Então o que você pode dizer em algum momento também é assim, olha, a gente já não vai ser mais namorado, a gente não vai voltar a ser namorado, mas a gente vai continuar sendo papai e mamãe. Então isso é para você poder entender. Então o primeiro ponto a ruptura do relacionamento amoroso não altera a relação com eles. O papai e a mamãe estão separando como namorados, mas nós vamos continuar cuidando de você da melhor maneira possível, só que agora de um jeito diferente, cada um vivendo num espaço diferente. E é importante você dizer, olha, todo mundo vai entrar numa fase de adaptação. Vai ser estranho um pouquinho, vai ser diferente e a gente vai estar tentando encontrar a melhor forma de fazer isso. Teremos duas casas. Nessas duas casas você vai ter o seu espaço, a sua privacidade, a sua intimidade, e vez ou outra a gente pode estar os três no mesmo ambiente. Você não pode garantir isso, até porque eu não sei como vai ser a relação sua com o seu ex. Mas vez ou outra a gente pode ter momento de nós três juntos. Ouça a criança também. O que você está entendendo do que o papai e a mamãe estão falando sobre isso? Sem reprimir a criança. Não, isso daí não. Isso está errado. Não, você fica quieto que não foi isso que você entendeu. Ouça. E ouça o que ela está dizendo, porque ela pode estar falando coisas que não fazem sentido nenhum, mas que na cabeça dela são muito reais. Outra coisa importante tire a culpa delas de alguma forma de serem responsáveis pela separação. Porque as crianças, até uma certa idade,
elas são autocentradas, não no sentido negativo da coisa, mas elas entendem que as coisas têm referência a ela. Então, se quebrou alguma coisa, ela acha que ela tem relação com aquilo. Se alguma coisa boa aconteceu, ela acha que tem relação com aquilo. Então, quando os pais se separam, ela em alguma medida pode fantasiar que a culpa foi dela, que ela não foi uma boa criança, que ela não vai merecer o prêmio do Papai Noel, e também os pais, por conta disso, vão se separar porque eles não gostam do que ela fez. E às vezes essa criança ela pode começar a tomar atitudes meio estranhas, que eu vou até falar no próximo vídeo, para poder tentar compensar essa aparente culpa que ela tem. Então, assim, cuidado. Não entre nesse lugar de culpa e diga para você, olha, isso não tem nada a ver com o que você faz, não tem nada a ver com qualquer coisa que você tenha feito. Isso é uma história minha e da mamãe, minha do papai. Não tem a ver com nada do que você tenha feito. Portanto, não existe nada que por enquanto você possa fazer para trazer o casal de volta. Então, assim, não se sinta responsável por unir ninguém, por fazer com que a gente fique bem, porque isso é um assunto nosso de adultos. Isso não é responsabilidade sua. Sua responsabilidade é seguir vivendo sua vida da melhor maneira possível e seguir amando o papai e a mamãe, seja lá como nós estejamos como casal. Outra coisa importante, proteja da melhor maneira possível a imagem do seu ex. Não quer dizer que você vai passar pano para tudo que acontece, mas não coloque lenha na fogueira. As crianças são espertas, né? Elas são ótimas observadoras, não muito boas interpretadoras, mas elas veem o que está acontecendo. E às vezes você pode falar assim, às vezes seu pai faz isso, às vezes sua mãe faz isso, mas não, porque sua mãe é uma bandida, seu pai é um maluco. Cuidado com esses termos, com esses estereótipos, porque as crianças elas podem interpretar aquilo de uma maneira problemática para elas, né? Vou falar isso também no próximo vídeo. Então, outra coisa importante, não force tomadas de partido, né? Então, olha, agora você vai gostar mais do papai ou da mamãe, você vai ficar aqui com a mamãe, então, portanto, você gosta mais da mamãe. Não faça isso, né? Porque quando você pede para uma criança escolher que amor que ela vai ter que seguir, você está impondo para a criança uma coisa muito perturbadora que ninguém deveria impor para ninguém, porque são amores, histórias e relações diferentes, né? Deixe para ela claro que o amor segue. Olha, papai e mamãe continuam amando você, a gente continua amando um ao outro porque a gente tem você na nossa vida, né? A gente só não vai mais conviver como namorados. Então, deixe isso claro que o amor é uma coisa que segue. E a gente vai... E assim, não faça guerra. Não faça guerra. Não faça tempestade no copo d'água. Não crie problemas que já existem ali. Não piore as coisas, porque a gente sempre diz, né? As coisas podem ser ainda muito piores do que elas estão sendo. Então, não piore a situação, porque não é legal. Tente ter uma certa sinergia das regras, né? Não criem aquela polaridade, um é permissivo, o outro é repressor. Normalmente, os pais que não estão com a guarda integral, vamos dizer assim, eles tendem a ser mais permissivos porque eles querem fazer mais concessões, já que passam mais tempo. E aí, para contrapor isso, os pais que passam mais tempo acabam tendo que serem mais duros porque a criança vem meio que toda permissiva da casa do pai ou da mãe. Então, assim, não criem essa polaridade permissivo legal, repressor chato pra caramba, porque isso vai ser um problema pra você, né? Então tentem ter uma sinergia do processo todo. Uma coisa importante também, informem a escola, né? Porque a criança, ela, às vezes, pode estar apresentando algum tipo de comportamento que não estava previsto no script. Então a escola precisa saber para poder saber se ela está tendo uma falha em performance, vamos colocar assim, tá? Então tem esse cuidado.
Aí algumas perguntas que fizeram, né? Como deixar claro para a criança que ela não tem culpa do que aconteceu e que não tem nada a ver com elas terem sido boas ou não. Diga isso para elas. Isso que aconteceu entre o papai e a mamãe não é culpa sua. Isso é uma dificuldade nossa, isso é um problema nosso de adulto. Nós somos responsáveis por isso. Isso não tem nada a ver com você. O nosso amor por você é o mesmo sempre. Uma coisa importante também é como você vai ter que encontrar essa rotina com o seu filho sem o seu parceiro, sua parceira. Porque o casal, em alguma medida, casais saudáveis, né? Eles têm uma certa sinergia. Um entra num lugar, outro entra no outro e cada um vai entrando no processo de educação da criança de um jeito muito dinâmico, né? Com seus pontos fortes, com seus pontos fracos. E de repente você não tem esse aliado ali na sua casa o tempo todo. Então você vai ter que descobrir, você vai ter que reinventar, você vai ter que inventar uma rotina nova com essa criança para que ela descubra qual é o potencial de convivência que ela tem com você, né? Então você vai ter que descobrir como que vai ser essa rotina paralela. Isso pode ser também uma coisa divertida e de autodescoberta para todo mundo, né? Então não é uma coisa assim, necessariamente negativa. Porque muitos pais, os homens em especial, ficam com esse medo. Nossa, o que vai acontecer agora que eu tô com meu filho? Ué, vai ser uma coisa muito boa. Porque se você de repente se escondia no comportamento, no cuidado da mãe, agora ela não vai estar mais perto, você vai ter um bom momento para descobrir um monte de coisas sobre você e seus filhos que acabam sendo muito incríveis, né? Então, eu acho isso bem legal. Outra pergunta, como lidar com casais que não se falam e começam a ter duas famílias diferentes ao invés de uma? Isso é interessante que essa pergunta, né? Porque, de fato, é uma família que é duas e duas que é uma. Então é um paradoxo. São duas famílias, mas é uma, e apesar de ser uma, são duas. Você vai ter que administrar esse tipo de cuidado de uma maneira bem especial, né? Você vai ter que ter ainda muito mais paciência, muito mais calma. Às vezes você vai ter que engolir uns sapos, porque quando o casal não se fala, acaba aquela dinâmica do repressor e do permissivo acaba surgindo muito. Então é importante você manter algum canal de comunicação bem, quase como se fosse um texto impessoal, informal, para você não criar inflamações importantes. Não tente impor coisas para outro parceiro. Faça sempre coisas que você tem feito, comunique coisas que você tem feito para a pessoa entender o que está acontecendo, para estar na mesma página, mas não imponha coisas, porque isso não vai funcionar. E outra pergunta, a última, como lidar com a não amizade do filho com o pai ou com a mãe? Você vai ter que lidar com isso respeitando, né? Porque você não tem como forçar a barra, forçar que a pessoa goste do pai ou da mãe se essa pessoa não tem feito esforços. O que você não pode fazer é criar um demônio, né? Fazer com que aquele pai ou que a mãe reforce, ele não sei o que lá mesmo. Não entre por esse caminho, porque tudo que você acha que você fizer nesse sentido, supostamente para proteger a criança, eu garanto, você está causando um problema na dinâmica da personalidade da criança, porque ela não sabe administrar ódios e afetos intensos muito cedo. Na vida adulta, ela vai tirar as próprias conclusões. Mas antes disso, não entre por esse caminho problemático de querer demonizar, vamos dizer assim, a pessoa. Então, não entre por esse caminho, porque isso pode voltar contra você. Já vi casos, por exemplo, em que a mãe criou um demônio, vamos dizer assim, do pai da criança. E aí, quando ela, sei lá, fez 15, 16, 17, 18, 20 anos, saiu de casa, foi morar com o pai e virou uma coisa um e carne com o pai, porque ela tinha tanta essa tensão dramática longe do pai, que daí a outra pessoa
o filho grudou no pai de um jeito e criou um repúdio da mãe, porque quando você sai de uma polaridade, às vezes você vai para outra. Então, se você cria uma polaridade para o seu lado, lembre-se que um dia essa polaridade pode se virar contra você. Já vi casos em que isso acontece, ok? Espero que tenha sido útil esse vídeo. Se foi, dê uma curtida aqui. Se não entendeu algum ponto, vamos entrar nos comentários. Se inscreva no canal para você ser notificado do próximo vídeo, que vai ser sobre sequelas nos filhos. Se você não me segue nas redes sociais, Fred Matos com 2 T's no Instagram, sobreavida.com.br é o site que você pode encontrar todas as minhas informações, inclusive a fanpage do Facebook lá. Então se inscreva, fique atualizado de todos os assuntos e até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.